Graças a Deus. Espera só um minutinho que eu vou baixar a televisão do meu pai. Desculpa. Bom, nós temos mais uma roda de perguntas e aí eu acabei não falando com ninguém com antecedência, então vai ser na surpresa. A primeira pergunta que foi feita é a seguinte: como lidar quando uma criança entre 5 a 7 anos fala que sabe que é mais velho que a mãe? O que fazer? Como lidar com a criança? Alguém quer responder? Você pode dizer quem foi que fez essa pergunta ou não pode dizer? Não importa, né? Eu preferi desde o começo não dar nome para quem está perguntando, tá bom? Tá bom, tá bom. Só curiosidade. Pode falar, Marisa. Olha, gente, isso aí é muito frequente. Nós somos todos espíritos em evolução. E calha de, às vezes, algum dos nossos filhos são espíritos mais antigos, mais vividos do que nós. Mas é importante deixar muito claro que você pode ser mais velho em idade espiritual, mas nesta presente encarnação você me deve obediência, respeito, porque eu estou sua mãe. Entendeu? Você já foi general, agora está soldado raso. Isso aí. Eunápio. Eunápio está Tá bom, aqui. Marisa? Essa risada é inconfundível. Olha, eu nem consultei nenhum livro, isso é a minha experiência. Marisa, adorei, Marisa. Oi. Oi, Eunápio. Adorei a sua fala, é isso mesmo. Gente, por que não sabe? Adorei a sua fala, é isso mesmo. Os filhos que são mais antigos chegarem para conselho, eu tenho certeza que o contexto dessa pergunta foi provavelmente que ele queria conseguir ou fazer alguma coisa e teve seu caminho barrado. Como não é bobo nem nada, entendeu? Lançou essa. E aí a gente deixa a patente bem clara, que é para não ter novas investidas. Entendeu? Porque eles não são... Eles estão testando a gente o tempo todo, 5 anos, então, eles estão medindo força com a gente. Mas o que você falou... Não, mas o que você falou, Marisa, é muito interessante, porque saber ter esse controle e esse discernimento, né? E força também, né, Marisa? Força, né? A gente tem que ser, como é que é? Temos que ser amigável, afetuoso, mas com disciplina, né? Com ordem, porque senão vira uma bagunça, né, Marisa? Os meus filhos, eu sou mãe. Amiguinho, encontro na rua, amiguinho, encontro em outro lugar. Amiguinho é o irmão dele, eu sou mãe. Entendeu? A gente até lidar um com o outro como amigos que somos. Mas eu sou mãe, eu não sou amiguinha. Porque senão o negócio vai ficar enrolado e complicado. Eu não sou amiguinho, eu sou a mãe. Eu estou a mãe. Então, respeito é bom, eu gosto, porque se eu respeito você, você tem que me respeitar. Se fosse para você ter ascendência sobre mim, você vinha minha mãe. Mas quem está mãe sou eu. Então, acabou a história. Eu vou contar uma rápida história, Tati. O Euríclides Formiga escreveu um livro em que ele conta uma experiência de um casal que já tinham 6 filhos. E aí, o filho dele, de 13 anos, apresentou um problema, parecia ser um câncer, e ele era médico, pai, aí conseguiram contornar, e durante esse período que o menino ficou internado para fazer biópsia, para saber se era o câncer, foi aí uns 14 dias, e a mulher dele começou a sentir incômodo. Esta mãe já estava chegando, já estava na menopausa.
Entendeu? E o enjoo foi se colocado na conta do estresse provocado pela doença do menino de 13 anos, passou-se, e aí a menstruação não veio, mas ela estava entrando na menopausa. E aí o que aconteceu? Ela estava grávida. E aí não pode estar grávida, porque eu participei, quando o último filho nasceu, ele participou, não como o ginecologista, mas ele ficou na sala, ele viu o amigo dele cortar as trompas da mulher dele, campear as trompas da mulher dele, ela foi cortada. E aí, o que aconteceu? Eles se lembraram que nos últimos 3 anos na casa espírita, eles começaram a atender um grupo de espíritos que eles foram nazistas, entendeu? E o mais renitente deles era um general. E o Euríclides começou a conversar com ele não queria papo com o Euríclides, eles foram conversando um pouquinho, a médium era a mulher do Euríclides, né, a mulher desse casal. E aí ele falou assim, olha, eu gosto dela porque ela, embora ele achava que ela era um ser inferior, porque ela era de cor morena, mas ela tem um coração bom, você não, você isso. Enfim, essa dialogação com esse espírito durou 3 anos. Mas como fez 2 anos e meio, ele já tinha abaixado a bola dele, já tinha se rendido ao Cristo e falou que ia sumir um pouquinho, porque ele entendeu que o processo dele teria que ser pela reencarnação, para começar tudo de novo. E ele agradeceu muito e sumiu. Esses 6 meses. E aí, nesses 6 meses, aconteceu a gravidez. Quando eles foram levar, né, a notícia da gravidez da mulher lá no centro espírita, esse espírito foi lá e perguntou para ele que só faltava ele aceitá-lo como filho, porque a esposa já tinha aceitado. Mas ele ainda não tinha entrado completamente no processo do sono. Então ele foi lá, ele foi levado para perguntar se ele poderia ser o filho. Ele pediu perdão para o Euríclides, e o Euríclides falou assim, olha, eu te aceito com o maior carinho, com o maior amor, mas você vai me prometer que quando eu disser para você assim, aqui na minha casa, você que já foi general, hoje é soldado raso, precisa me obedecer. Aí ele falou assim, eu vou fazer um esforço para me lembrar. E assim foi feito, Tati. Quando o general nazista botava as maninhas de fora, com 2, 3 anos de idade, o Euríclides e a mulher falavam assim, olha, você já foi general, mas agora a sua patente é soldado raso. Aí ele olhava, a lágrima corria e baixava a bola. Eu aprendi isso para a vida. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, é assim que funciona a minha casa, porque na minha casa também tem os generais, tá? E assim que funciona. A patente aqui grande é a minha e do Cláudio, mais a minha. E eles são soldados raso. Pode falar, Zé. Marisa, essa história Muito de bom, você... O Zé Luiz está com a mãozinha levantada, gente. Ah, desculpa. Então, continua. Não, pode falar, acaba o pensamento. Conclui o pensamento. Não, saber, hoje em dia, é muito interessante isso. Hoje em dia, a gente vê muito das pessoas mais antigas dizendo que houve uma relação de pai e mãe muito dura, né? Muito, até mesmo muito rígida, né? E aí tem toda uma ideia de nós, pais, né? Eu estou com 44 anos, sou de outra geração de vocês, né? Tentar ser mais assim, afável, ser mais amigo dos filhos, para tentar tirar essa carapaça, né? De coisa de relação muito dura, muito forte, né? Mas saber lidar com esse limite de mesmo ser amigo, afetuoso, mas impor esse respeito e saber a existência desse espaço
Isso é um trabalho muito difícil, hein? No dia a dia, dentro de casa, não é fácil, não. Mas, É enfim, árduo. é necessário. É árduo. Eu acho que o ideal é sempre o meio, entendeu? Porque eu venho de uma família de 5 mulheres que foram criadas por um pai bastante rígido, uma mãe rígida, só que eu sou a filha número 4. Então, quando chegou na Marisa, meu pai já estava todo derretido. E eu fui caçula por 9 anos. Eu sou a filhinha do papai. Então, o papai, naquela época, ele olhava para as minhas irmãs ficavam quietas. Ele olhava para mim com a mesma idade, quando eu atingi os 15 anos, eu falava assim, por que é não, pai? Me explica. Porque eu só vou aceitar o seu não se você me explicar. Ele explicava. Para mim, ele explicava. Para minhas irmãs, ele não explicou. Entendeu? Então, quando a gente tem muitos filhos, assim como foi o caso do meu pai, como é o meu caso, a gente procura encontrar um equilíbrio, entendeu? Tá certo que eu fui uma filha muito atrevida, entendeu? Ousada, né? As minhas irmãs sempre foram assim, ó, Maria Farinha. Elas são medrosas para tudo até hoje. Eu já fui mais aguerrida, né? Era uma coisa personalidade. Mas o meu pai, eu percebo que meu pai e minha mãe, eles tentaram encontrar o caminho do meio. Quando a gente tem filho único, isso é muito difícil. O Matheus foi filho único por 11 anos. E ele sabe as dores e as delícias de ser filho da Marisa. Entendeu? E do Cláudio. Ele sabe. Se ele abrir a torneira, então a gente fica meio... É uma coisa muito... Eu que lute. Oi? Eu já falei, eu que lute. Você que lute. Entendeu? E Fica quietinho, Matheus, fica quietinho. Hoje em dia, se traumatizou, procura o terapeuta e ora. Faz, Aloís. Positivo e operante. Tem que bater continência, né? Só queria colocar mais uma coisinha, que a Marisa está certa, né? Nesse sentido, assim, duro e grosso está certo, mas eu acho que ainda tem o meu sentimento é que tem que existir uma coisa antes, né? Para chegar nesse ponto, é necessário o esclarecimento. Como assim, meu neto chegava aqui em casa e começava a brincar com as paredes, brincar no quintal. Às vezes, enquanto ele não ia em tal lugar, eu ia perguntar, o que está acontecendo? Não, está um garoto ali me fazendo careta. Então, a gente tem que tentar, nessa idade de 5 anos, 6, 7, as crianças veem tudo. Então, acho que a gente tem que ver, tentar saber de onde que vem isso. De onde vem essa colocação? Eu sou mais velho que você? Mas por que você vive? Você tem que... É claro, é difícil, é complicado, mas, por exemplo, a ideia de morte para a criança não está formada ainda, mas a gente tem nem que tentar explicar, né? Foi para o céu, virou estrelinha, a gente está nessa época. Então, esse termo, da forma que a Marisa coloca, eu acho que assim, faz sentido quando a gente já tem o esclarecimento. Olha, eu sei que ele é o espírito, um coronel, um general que quer bancar aqui, quer peitar, né? Mas eu acho que vale muito um diálogo, vale muito conversa e a gente pode até aprender muito com elas. Elas vêm até mais do que a gente. Esse é o grande aprendizado, né? Saber lidar com essa idade, que é uma idade difícil para nós, porque a gente já está muito distante dessa idade. Né? Eu acho que tem que pensar nisso também. Antes de ser um general, né, ser um sargento tainha, né, é necessário ser um recruta zero. Eita, você tirou isso lá do fundo do baú, hein? Só para fazer um gancho na sua fala, antes de passar para o Marcos Heleno, você falou uma coisa que é realmente importante. Eu estou passando por essa fase agora com a Isabela. A Isabela está com 3 indo para 4 anos. E ela faz evangelização, e aí na aulinha alguma coisa foi falado de que a gente volta a ser criança. Aí ela questionou comigo, eu vou ficar velhinha e depois eu vou voltar a ser criança? Todo mundo vai para o céu? Se todo mundo vai para o céu, quem vai morar na nossa casa? Que legal. Eu que lute para responder todas essas perguntas. Sim, não é fácil não, mas é isso aí. Esse é o verdadeiro professor, né? Um ensinador de casa, né? Mas eu concordo com a Marisa que eu também tenho essa posição com ela. Eu sempre explico para ela que na minha casa quem manda é papai e mamãe. Quando ela crescer e tiver a casa dela, aí ela vai mandar. Pode falar, Marcos Heleno.
Oi, gente. Bem, eu começo falando o seguinte. A questão do seu espírito mais velho não quer dizer necessariamente que ele seja um espírito moralmente mais evoluído. Porque realmente o espírito mais evoluído, quando ele encarna na família, ele não dá nenhum trabalho para os pais. Ao contrário, ele ajuda. Tem criança que a gente vê que realmente educa os pais, de tão evoluído que é. Então, esse é um ponto passivo. Outro ponto, eu concordo totalmente com a Marisa, com você, Tati, que falou aí. Se não fosse para a gente ser pai, para a gente ser mãe, a gente nascia filho. Então, se a gente está na posição de pai e de mãe, a responsabilidade é nossa e a gente educa. Eu só faço, Marisa, uma colocaçãozinha diferente quando você diz que não é amiguinha. Não, você é amiga, você só não é coleguinha. É o que eu sempre falei para meus filhos. Não sou seu colega, sou seu amigo. O melhor e maior amigo que você tem. Assim como meu pai sempre foi o melhor e maior amigo que eu tive. E tenho até hoje. E está no céu. Mas colega não. E a minha mãe sempre disse a mesma coisa. Sou sua amiga, sou sua mãe, mas não sou sua colega. Então não venha me tratar como colega porque eu não sou colega. E eu acho que a gente... Acho não, tenho certeza. Que a gente colocando esses limites para os nossos filhos, desde pequenininhos, a gente não tem trabalho. Exatamente. Eu não tive trabalho. Eu tenho 2 filhos. Tá bom, vai dizer, então, Marcos, seus filhos são exceção, vieram maravilhosos. Não são, não. Quem conhece a Ayla, principalmente, a caçulinha, a menininha, a princesinha, e muito cheia de vontade, mas sempre tive ali de um lado o dengo, do outro lado o braço forte. Eu acho que a gente tem que dar esse limite. Dar o carinho, dar o amor, dar a compreensão, mas na hora que a gente... E eu falava isso para eles tranquilamente, olha, argumentem, o que vocês querem, vocês argumentam. Eles argumentavam comigo e eu com eles. Às vezes, eu me deixava vencer. Uma coisa que eles queriam e tal, eu podia ver que dava para fazer, para eles entenderem a importância de conversar e de argumentar. Tá bom, você me convenceu o pai, tá legal, vou deixar. Outras vezes eu não deixava e eu vencia pelo argumento. Mas eu dizia para eles, olha, quando a gente chegar no impasse, que não se vencer por argumento, nem eu vocês a mim, vocês vão ter que entender que a minha vontade tem que ser soberana. Porque eu sou o pai, eu sou o responsável. Se eu deixar vocês fazerem uma coisa porque vocês querem, sem eu concordar, e se der errado, a responsabilidade, inclusive legal, cai sobre mim. E não venham me dizer que é porque fulaninho vai, que todo mundo vai. Vocês não são todo mundo, vocês são meus filhos. A responsabilidade todo pai fala isso. Então, eu acho que é isso. É a gente se portar como pai e entender que aquele espírito pode até ser mais velho, mas se ele tiver realmente uma posição moral mais elevada que a nossa, ele não vai dar trabalho nunca. Ao contrário, ele vai estar sempre ajudando. É aquela família onde você vê, às vezes, o irmão mais novo cuida dos irmãos mais velhos. Vocês já viram isso? Eu já vi algumas famílias assim. O moleque de 7 anos dá aula porque tem 15. Chama a atenção do que está 15. Fica assim besta. Mas acontece. Não é? Então, eu acho que é por aí. A gente tem que entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu espaço, e a gente está aqui para exercer uma função. Já exercemos a função de filho, agora estamos exercendo as funções de pai, alguns, como eu, a função de avô. Onde a gente fica um pouquinho mais babão, mas tem que continuar dando limites. Olha, eu dou muito limite para meus netos. E quando eu falo meus netos, consanguíneo eu só tenho um. Os outros são os filhos dos meus sobrinhos, que também não são meus sobrinhos, são primos de 2º grau, são filhos das minhas primas, mas me chamam de tio, alguns me consideram de pais e fazem os filhos dele me chamar de avô. Porque eu sempre fui um primo tio presente, e quando eu tinha que dar castigo, eu dava, na frente da mãe, na frente do pai. Eles vinham aqui na minha casa a regra é minha. Se o papai e a mamãe não gostaram, não traz mais vocês aqui. Aqui, ninguém joga coisa no chão, aqui ninguém faz bagunça, o cachorro aqui é no quintal. Botava a minha regra. E eles me adoram por causa disso até hoje. E os filhos deles que me chamam de avô é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que dar amor, carinho, mas dar o seu limite. Né? A sua casa, a sua regra, a sua educação. Você não pode se violentar para poder fazer dengo para ninguém. Vai tratar com amor, com carinho, com respeito,
tudo que a pessoa tem direito, mas é o que está no Evangelho. Se eu falar sim, sim, não, não. Acabei. Se deixar, eu vou a tarde inteira. Muito bom, Marcos. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente tem que deixar enfatizado, quer dizer, é a minha opinião, não sei de vocês, que é você esclarece, mas também tem que tentar ajudar a criança, porque às vezes quando ela fala isso, não é no sentido de querer peitar a mãe, mas acho que nem ela entende que ela está sentindo aquilo, né? Tem esses dois lados da questão. A gente também não pode esquecer que tem os amiguinhos espirituais que, por serem amigos espirituais, eles têm uma tendência a achar que são evoluídos e muitas vezes não são. E as crianças, principalmente as menores de 7 anos, elas têm um contato muito grande com o mundo espiritual. Eu tinha 2 amiguinhos espirituais que eu lembro deles até hoje, eu não esqueci não, Marie e Pierre. Que chique, Marie Pierre. Eles agora vão estar lá com a Camila, vão ser amiguinhos do Luiz. Eu acho que não, eu acho que esse povo já está por aqui mesmo. Ana Marisa, Marie Pierre foi melhor. E o pior é que eu conheço 2 aqui. Não, e olha, eu brincava de forca e tudo mais. Eu estrangulava pintinho. Ah, meu Deus. Essa era a Marisa. Então, eu posso dizer que os meus filhos são assim, perto do que eu fui, do que eu aprontei, eles são os anjos. Entendeu? Eu destronquei pescoço de pintinho para poder fazer um enterro, um cortejo fúnebre, porque minha mãe não queria deixar eu ir no enterro da melhor amiga. Aí nós matamos os pintinhos, né? Estrangulamos os pintinhos, que a minha mãe tinha trocado pelas garrafas. Lembra disso, que a gente trocava pintinho por garrafa? Aí eu chamei as minhas amiguinhas que tinham ido no enterro, que a minha mãe não deixava a gente ver gente morta, e eu queria te aconselhar. Aí elas me deram assessoria técnica e me disseram como era o enterro. Tinha música? Tinha. Então, nós fizemos na caixa de papelão, catamos todas as flores do jardim, fizemos o enterro e cortejo fúnebre. Quando a minha mãe descobriu, passei a tarde inteira trepada no abacateiro, esperando meu pai sair do estaleiro para ele poder me tirar da arte, senão eu ia levar uma surra. Eu fiz com lagartixa. Eu só fazia isso com formiga. A gente arrancava as cabeças da formiga, deixava elas brigarem, aí depois pegava e enterrava as formigas. A formigona vermelha grande. A lagartixa fazia forca, sabe por quê? Aquela parte do meio da palha do coqueiro. Só tem anjo aqui, ó. Tutto buona gente. Zé Luiz. Agora, voltando para a pergunta, gente. Então, eu acho que é bom também auxiliar essa criança, né? Tipo, sim, conversar, explicar, né? A criança precisava de muito auxílio. Bom, então tá bom. Acho que já está bem respondida a pergunta. Posso passar para a próxima? Ai, ai. É a seguinte pergunta. Também vou fazer igual, tá, gente? Vou fazer e vocês me ajudem, quem quiser responder, porque eu não combinei antes com ninguém, porque a semana foi corrida. Como se explica o desejo que, às vezes, algumas pessoas têm de fazer o mal? Podemos evitar isso? Tchau, Lu. Boa viagem para Mangaratiba. Tchau, Lu. Vai com Deus. Tchau, Lu. Vai com Deus. Você pode evitar começando pela oração, né? Uma das boas coisas a se fazer é você começou a sentir um desejo mal, um pensamento mal qualquer. Faz uma leitura de uma página edificante. Escuta a música, como diz a Marisa, sempre. Né? Enquanto você está cantando, você não tem tempo de pensar besteira. Trabalha. Né? E esses desejos, eles podem vir da própria pessoa, do seu eu, da sua ânima. Se você ainda é uma pessoa que traz aquilo no seu eu interior, do antigo, do homem velho, que você está tentando melhorar agora, assim como também os amiguinhos espirituais. Então, essas influências existem, né? E esses desejos vêm. Né? E eu, por exemplo, quando vejo, até hoje,
quando eu vejo um filme desses de crime, eu me imagino sempre no lugar do cara que está praticando o crime para não imaginar uma maneira de não ser pego. Aí eu penso cá comigo, eu já devo ter feito muitas essas besteiras e fugia muito da polícia. Por isso agora eu sei um monte de maneira que o cara está errando. Às vezes o bandido está errando no filme, depois está errando nisso aí. Se fosse eu não fazia assim, porque isso aí vai dar uma pista para a polícia pegar ele no futuro. Quer dizer, você já tem em si subsídio do que você foi no passado. Então basta você começar a fazer força para se modificar no presente. A ideia vem logo. E é lógico que se eu alimentar uma ideia dessa, daqui a pouco eu estou dentro de um banco, assaltando um banco. Porque eu vou atrair para mim quem? Quem está na mesma sintonia, não é? Então, quando eu vejo um filme desses, acabou o filme. A gente vai para o evangelho, vai fazer outra coisa, vai fazer um trabalho, vai fazer uma caridade, que você fazendo isso, você modifica a sua tela mental e afasta esse tipo de influência. Eu acho que uma das opções é essa. Alguém pode completar com mais coisas aí. Mais alguém? É, Marisa? Eu acho que o que ele falou tudinho, assim, sabe? Uma tendência, a gente acha assim, que é maldade. Por exemplo, eu poderia ser uma criança que gostasse de matar, porque eu matava pintinho. Mas o mote, o prazer, não era matar o pintinho. O matar o pintinho até que foram assim, os ossos do ofício para chegar no objetivo. Isso que assusta mais, entendeu? É a intenção com que você faz. E pai e mãe, no caso de filho, né, a gente tem que prestar muita atenção e sempre conversar com a criança para que a gente consiga perceber qual é a intenção da criança. Porque o serial killer, ele tem mãe e pai, ele teve mãe e pai. Se ele foi criado no orfanato, ele foi criado, mas ele tinha coordenadores, então não observaram essa criança. Porque existem, por exemplo, crianças que elas são verdadeiramente cruéis. Eu acho, se eu não me engano, no Obras Póstumas, o Kardec relata um caso de uma criança de 12 anos que matou 6. Como é que ele matou essas crianças? Ele estava passando na rua e viu essas 3 crianças brincando num baú, num grande baú. E aí ele já foi intencionalmente brincar junto, as crianças menores. Ele pegou e as desafiou, quem conseguiria entrar todo mundo junto no baú. Todos entraram, ele fechou o baú, trancou o baú e sentou em cima. E ficou lá sorrindo, esperando cada um deles morrer. Ele era uma criança de 12 anos. Entendeu? Então, pai e mãe, se observa seus filhos, se tem essa consciência de que é preciso educar, né? Observar e educar, eles percebem desde pequenininho os traços de crueldade nos seus filhos. Entendeu? Minha mãe ficou apavorada comigo. Depois que ela conversou comigo, aí que ela quis me bater, mas meu pai não deixou. Aí depois ela me botou sentada e falou: você tem ideia? O pintinho é uma vida. Chorei uma semana. Entendeu? Então, tudo vai da intenção. Essa pessoa, se já é um adulto e percebe em si, já tem consciência de que precisa se melhorar. Ela percebe que ela tem essa vontade, né, que vem, né, que é o homem velho e que ele surge sem a gente esperar mesmo. Tem que formar, falou tudo, orar, pedir, espalhar aí no vento da internet, das casas espíritas, orem por mim, olha só, o Chico Xavier pedia isso diuturnamente, o Papa pede isso para ele, orem por mim. Eu penso a mesma coisa, pelo amor de Deus, orem por mim, porque de uma hora para outra, o meu guarda-chuva vira espada. Então, a gente tem que orar, essa pessoa tem que fazer a mesma coisa. Oração é o melhor remédio. E se o negócio vai extrapolando, procura ajuda profissional. Procura uma casa espírita, vai fazer um tratamento espiritual, vai fazendo as tuas coisas concomitantes, porque a gente sabe que a gente tem um entourage, né? Um séquito de amigos espirituais. Isso, a palavra amigo faz com que a gente deduza amigo é aquilo de bom, né?
Mas amigo, gente, nem sempre é bom. Ele é meu amigo, mas é dos outros. Entendeu? A Adriana que fala, quando eu entro na minha casa, eu falo, eu entro na minha casa com Jesus. Os meus amigos, eu quero que fique do lado de fora, porque ele é meu amigo, mas eu não sei se é dos meus filhos, eu não sei se é da minha irmã. Eu peço a mesma coisa, ela me ensinou, aprendi. Eu entro na minha casa só com Jesus. Os meus amigos, se for amigo da minha família, pode entrar. Se não for, fica aí fora. Ó, tem uma coisa que quero complementar, essa coisa que a Marisa falou, quando se perceber. Você tem que realmente fazer essa autopercepção, você se conhecer, porque não é vergonha você admitir que já teve essa tendência, você reconhecer que já foi assim no passado. Quem estava aqui, quando o Sérgio fez lá o trabalho do Zé Grosso, me viu chorando. Porque eu lembrei do Zé do Laço, que é um cangaceiro da minha família por parte de pai. E alguma coisa me diz que se eu não fui ele, eu estava no bando dele. Porque eu tinha isso. Quando eu era criança, quando eu brigava com um coleguinha, se não me tirasse de cima do coleguinha, eu queria matar o cara. Eu, com 12 anos, quase matei um amigo meu, porque nós brigamos no colégio, e o colégio estava em obra, e o funcionário que estava fazendo a obra foi almoçar e esqueceu a serra, com os dentes para cima. Então, quando o colega me acertou um soco no rosto, eu fiquei com tanta raiva que eu perdi o controle, saí para dentro dele, peguei ele. Quando eu agarrei, eu levantei que eu ia cravar a cabeça dele na grade. E vários outros colegas, até um professor, me seguraram e salvaram o garoto na hora. Quer dizer, essa tendência que eu tinha, ela não foi embora, ela está aqui. Eu amarro ela todo dia. Se eu bobear, ela volta. Mas por que eu fico tranquilo quanto a isso? Porque eu já conheço essa minha tendência. Então, quando eu começo a discutir com alguém, quando eu começo a falar um pouquinho mais alto, eu já saio de perto. Não, a razão é tua, pelo amor de Deus. Porque eu não quero deixar eu chegar a esse ponto. Eu não quero chegar ao ponto de eu perder o controle e fazer uma besteira. Então, tem que me autoconhecer. Isso aqui, eu estou resolvendo nessa encarnação, mas ainda não está resolvido. Então, eu tenho que batalhar para resolver isso. Mas quem me conhece, pô, mas o cara tranquilo, sereno. Tranquilo, sereno é uma droga. Eu sei o que eu passo para me ficar tranquilo e sereno. É verdade. A gente faz força. Na próxima encarnação, quem sabe eu venha um Chico tranquilo e sereno. Bom, Chico, vamos botar umas 15 encarnações aí, né? Mas eu digo assim, o tranquilo e sereno. Por enquanto, eu não sou, eu me faço ser. Eu brigo comigo mesmo todo dia, mato um leão por dia para não poder ficar mais tranquilo e sereno. É isso. Eu acho que a pessoa tem que se reconhecer e fazer tudo isso. Fazer oração, fazer como a Maria falou, pedir oração. Tem que mudar o seu foco de alguma forma para poder se manter tranquilo, sereno e não ter as ideias negativas, criminosas que ele vem. Porque isso é normal. A gente traz isso do passado, não vai sumir. Não tem a maneira de pegar um apagador e apagar. Não, o apagador é a transformação íntima e ela só vem com o tempo, com muito esforço. Posso dar uma palavrinha? Pode. Oi, Nádia, só o Zé Luiz falar que ele tá com a mãozinha, aí você pode falar, tá bom? Não, Ok. pode, deixa ela falar. Uma palavrinha pode. Pode falar, Nádia. Então, o Zé Luiz falou que você pode falar. Nunca é só uma palavrinha, né, Zé Luiz? Eu queria dar um depoimento de quem já viveu a religião judaica. A gente deseja o mal para as pessoas, é da natureza, né, humana. E eu tinha muito, eu desejava o mal, era um impulso. Chegou um momento em que eu desejava o mal, mas 3 segundos depois eu já me doía ter desejado mal, mas eu já tinha lançado. Então o rabino me falou, só tem um jeito, lança uma bendição. Você lançou uma maldição, lance uma bendição. Então, quando a gente reconhece que a gente já está desejando mal, a gente já deu um passinho de formiga na direção do melhoramento enquanto evolução. Mas tem horas que a gente não segura no desejo do mal, pode até não concretizar, mas desejar já é o mal em si. Então,
eu aprendi isso. De vez em quando acontece de eu desejar o mal, 3 segundos depois eu já me arrependi, lanço uma bendição. Desculpa, Zé Luiz, era isso. Você está certa, Nádia. E a gente deseja o mal quase que sem querer. Por isso é que a gente precisa se vigiar muito quando vai ver as notícias da política. Ou vai, Zé. Câmbio terra? Não, deu um branco aqui no meu. Bom, vamos lá. A pergunta acho que é de onde que vem o mal, né? Essa que é a pergunta original. O Marco e a Marisa atacaram a tentativa, né, de solução do problema. Ô Marco, você nessa vida vai ser sempre sereno, né? Sereno só na próxima. Então não dá para... Você não adianta, os outros até podem, você não, você vai ser sereno. E o lance do passarinho é interessante, né? Do passarinho não, do pinto, né? Que a Marisa matava, mas tem um vídeo, né? Jesus de Nazaré, esse aqui, que aparece um Jesus matando passarinho e a Maria chega para ele, pô, Jesus, não faz isso. E o Jesus ia lá, assoprava e o passarinho continuava voando. Por que isso não é normal? Porque esse vídeo ele usa os evangelhos apócrifos, isso está lá. Então, o problema todo é o que é mal de fato. Matar um passarinho no sentido que a Marisa estava falando, que foi aprendizado para ela, não necessariamente é o mal. A gente mata animais para poder sobreviver, não é assim? Por mais que a gente pense que não, mas em algum momento a gente comeu um franguinho, não é isso? Comer um bifinho. É mal, não é? Então tem uma medida aí. Da nossa essência, né, nós temos isso está em nós. Não à toa, novelas do Brasil tem a audiência que tem, porque ali está o mal. E as pessoas gostam quando o mocinho, no final, vence, né? Quando o criminoso é preso. Como não? Eu fui ensinado que, numa época, que bandido bom era bandido morto. Então, assim, a nossa essência ainda é assim. Isso a gente vai lutar durante muito tempo, porque o meu convívio diário é com pensamentos assim. Existem os contra, o a favor, o sim, o não. A gente vai lidar isso o tempo todo. Mas o que o Marco falou e a Marisa foi corretíssimo, né? A gente já sabe disso, né? É o famoso, né? Enche a boca d'água, né? Fecha os olhos, pensa, baixa a cabeça, olha para cima, olha para a grama, senta, né? Então tem tantas possibilidades. Graças a Deus que a gente aprendeu isso. Mas temos nossa dificuldade e é difícil tratar isso. Você pega o trânsito, né? A gente pega o trânsito de carro, né? O Marco pega o trânsito de moto. Como não? Como não desejar o mal? Está na essência. E vencer esse monstro, né, que está dentro de nós, ainda a gente vai ter que matar muito pintinho, enterrar muita formiga para poder superar tudo isso. Então, é quase que chover no molhado, né? Somos assim ainda. E não é isso, não é porque a gente entra no espiritismo ou é espírita que é santo, não seremos santos. Não é porque a gente trabalha na casa de Frei Luís que vai ser o melhor médium do mundo. Não, não é assim. O Dalton tem a experiência dele e fala, né, de quantos médiuns se perderam por ações ruins, ações do mal, né? E é porque está na essência. Mas quantos João de Deus não apareceram em nosso caminho? Né? Mas o João de Deus, ele teve a parte boa. No começo da sua carreira, ele curou muita gente. Eu conheço gente que foi curada com ele. Depois, no final, se perdeu, porque a essência era mal. Não aprendeu, né? Não aprendeu, de fato, a lição maior. Né? Nós já aprendemos a lição maior. Eu tenho certeza que todos aqui têm um esforço enorme para andar na senda do bem e não deixar esse monstro aparecer. Mas ele aparece. A gente vê um filmezinho, né? Tá vendo um filmezinho inocente ali, um Guerra nas Estrelas, um Star Wars. Quem não gostou quando Darth Vader morreu? Não é assim? Então, tem o nosso quê, nossa essência. A gente tem que aprender muito, lutar muito contra isso. E que bom que a gente já reconhece que a gente deseja o mal, não passa batido. Isso já é um passo na direção certa. É verdade, Nádia. E a gente fica, você falou de filme, Zé Luiz,
Agora, no momento, as maiores experiências são com a Isa, né? Não tem... Quando eu era... eu tinha 10, 12 anos, eu assisti os Batutinhas. E aí eu achei que foi super legal. Mas aí, depois da minha vida, a doutrina espírita, que me ensinou um monte de coisa, que até que os Batutinhos não é legal, assim, tudo que acontece lá. E eu fui assistir com a Isa, com a minha lembrança, a minha recordação de criança. Aí ela falava, mamãe, mas ele roubou dólar do outro, o dinheiro do outro, isso pode? Mas mamãe, ele bateu no outro e roubou não sei o que, ele é um malzinho, isso pode? Conclusão, um filme que era para ser uma sessão à tarde, bem, bem tranquila, foi bem complexo para assistir com a Isa, porque você fica assim, é tranquilo, não, vou explicar. Eu, por exemplo, eu nunca gostei do Pica-Pau, né? O Pica-Pau é sempre o típico americano, quer se dar bem com tudo, né? Se dar bem com tudo. E assim, eu não me lembro de eu acho que uma vez só que o Pica-Pau se deu mal, levou uma marretada, ele ficou com os olhos estrelados, mas é difícil, né? O Papalégua, né? Nunca o Coiote se dá bem. Eu gostaria de ver o Coiote se dar bem uma vez. No Papalégua. Piu-piu, Frajola, Tom Jerry, a nossa infância foi toda errada. Pensa bem na história de Chapeuzinho Vermelho. De animados para ver hoje em dia. Pensa no Chapeuzinho Vermelho. As princesas todas indo para análise. Pensa na história de Chapeuzinho Vermelho. É uma família que bota a mãe idosa, a vovozinha, no meio da floresta, sozinha, lá ferrada, pega uma criança, bota um monte de coisa dentro de uma cesta, manda para uma floresta, manda ter cuidado, porque sabe que tem um lobo, mas mesmo assim manda a bichinha sozinha para lá. Enfim, é um desastre. A nossa infância é chegada de história de desastre. A nossa geração não se transformou numa geração de sanguinários porque Deus existe. Porque Deus é mais, minha filha. Porque tudo que a gente aprendeu, tudo errado. Tudo errado. A gente, se fosse seguir aqueles exemplos... A madrasta da Branca de Neve... Se a gente fosse seguir os exemplos, a gente pegava as pessoas e pegava a cara no asfalto. Não é? Quem de nós, né, não quis ser o Kung Fu, né, para dar uma cacetada naquele que estivesse na escola, não é assim? Eu me lembro de quarta-feira, né, tinha mais audiência que futebol. A gente via o Kung Fu, mas querendo aprender para não levar mais... queria bater em bandido, não é assim? Então a gente... Você é do tempo do Karate Kid, Zé. Você é do tempo do Karate Kid. Mas com Kung Fu... Já viu a série nova na Netflix? Você vai gostar, hein? Kung Fu é mais antigo lá. Kung Fu é da década de 70. Eu e o Zé vimos muito Kung Fu, realmente, toda quarta-feira de noite. Tarará, tarará, e lá ia ele andando pelo deserto. Eu gostava de ver Jornada nas Estrelas. Túnel do Tempo. Não, na minha época... National Kid? Guerra do Dragão, Thundercats e He-Man. O Nap, eu sou da sua época, também tem 44, viu? Era esses aí. Os 60 estão Esse pessoal aí, rapaz, é do Repórteresso. Tá entendendo? Não tem como, não. Eu sou, com certeza. Eu sou. Eu sou do tempo do Oásis. Você lembra do Tá na hora de dormir? Não espera a mamãe mandar. Nós vamos ter e uma alegria de puxando minha coleção de DVD aqui, da minha época. Ó. Pai não mandava eu dormir. Esse pessoal, era da minha época. Aqui, ó. Oi? Esse pessoal é da televisão a válvula, aquela válvula que tinha quase 2 quilos. Olha só, eu assisti Daniel Boom, pai, eu era pequenininho. Eu lembro a música até hoje. Daniel Boom, era isso aí. Eu sou da TV a válvula, com certeza. Luiz, você tem uma locadora de vídeo aí, hein? Cada filme que você mostra, eu me lembro da locadora do meu pai. Os filmes que eu gosto eu tive que comprar, porque você não passa isso. Eu não vejo, por exemplo, Netflix não tem Daniel Boom, tem? Não, mas tem no YouTube.
Então, mas, pô, não por qualidade que tá aqui, né? Então, assim, eu optei por vou comprar os que eu gosto para ter. Eu assistia Mr. Magoo, adorava o ceguinho. A minha mulher fica doida com o Magoo, ela detesta o Magoo, sempre detestou. Deixa eu ver aqui. Ó, são 5 horas. Vocês acham que dá tempo de mais uma pergunta ou a gente continua nesse assunto? Dos dinossauros, né? Seu Dalton nem fala, coitado. Coitado, seu Dalton nem fala. Na época dele era o quê? É só ver na janela a carrocinha passando, né, seu Dalton? Era só rádio, não é nada. Era momento de Tá alegria. horrorizado com a gente. O que é isso aqui? São todos os desenhos da Hanna-Barbera. Eu andei de Maria Caraca! Zé Luiz, sensacional! Isso Coelho é Frito, 110 incrível isso aí. CDs aqui. Ó, Porque eu não tem, pergunto não uma passa na coisa pra televisão. vocês. Eu quero ver Bakamatsu Olha não só, passa na eu pergunto televisão. uma coisa pra Eu vou vocês. começar a cantar uma Quando é que do Bica vocês, pra quando é que ver. vocês vão começar a pegar de tudo, gente? Onde eu vi Zé Materialismo é isso Buscapé, aqui, ó. vi Coelho Quando é que Ricochet, vocês vão Que isso, hoje o povo tá Viu, mandando Gerson? foto, meu Deus. Ó, Quando vamos pra pegar organizar de isso tudo, aqui. me fala. Vamos cada um falar de uma vez, porque não tá dando para entender nada. Deixa o seu Dato falar. Não, eu estava dizendo que eu andei de Maria Fumaça, gente. eu andei. Também andei, seu Dalton. Não tô vendo vantagem. Aí é o nosso interior aí, tá vendo, Tati? Como é que tá na nossa essência? Ó, mas eu quero ver, todo mundo aí conhece Angra, né? Eu sou do tempo que em Angra não tinha ligação entre Jacuacanga e a cidade. Eu ia de barco. Pegava barco de Jacuacanga, a Érica, ia até Angra para ir para o Colégio Jardim de Infância. E gastava toda a minha merenda que a minha mãe colocava na merendeira, dando comida para os golfinhos. Eu vivi isso. Eu vivi. Ô, Marisa, eu cheguei a andar de caminhão, isso oficialmente, que pegar o motor, a ignição era uma manivela, enfiava uma manivela no motor e rodava aquele treco para o carro pegar. Ainda alcancei essas coisas, pô, né? Pessoal, agora acabou a reunião, porque não tem como competir com o seu Dalton. Agora não tem como competir, entendeu? Acabou. Seu Vamos dar Dalton de só assunto. lembra de ganhou. Romizeta. Acabou, foi o fundo do poço. Não. Seu Dalton só lembra de Romizeta, aquele carro que abria pela frente? Eu andei de Romizeta. Lembro. Eu andei de Romizeta. O marido da minha A prima... gente tá andado, a gente tá rodado, filho. Nádia, eu adoro Romizeta, Nádia. Eu tenho um amigo meu que tem Romizeta, eu fico louco por comprar dele. Olha, se eu visse, eu também gostaria de comprar, viu? Eu andei de Romizeta muito presente. Não sei, nunca ouvi falar. Ó, É muito interessante isso, né? Porque não é tanto tempo assim, né? As Marias Fumaças A ainda. Marisa tá igual o Zeca Pagodinho. Não sei, nunca ouvi falar, né? Igual o cara. É um tempo, né? Um então, tempo eu preciso interessante. da ajuda de vocês. São 5 e 5. Eu faço mais uma pergunta ou a gente continua falando da pergunta que estava? Faz mais uma, já acabou, né? Mais uma. Ela já foi, Mais uma que essas perguntas estão levando a gente longe. Então vamos lá. Essa é uma pergunta para ajudar as pessoas que estão começando agora na doutrina. E fui eu que criei, na verdade, porque eu já tinha acabado as perguntas que as pessoas, então eu criei. Alguém pode explicar como é que é a hierarquia dos espíritos? Moral. A principal é a moral. É lógico que você vai ter a parte também do conhecimento, que são as duas asas, tem que desenvolver uma e outra. Mas, pelo menos aqui no nível mais próximo ao nosso, eu acho que a hierarquia principal que domina é a moral. Porque muito conhecimento na nossa condição sem moral, ele pode levar até a coisa muito negativa. Já uma moral elevada, mesmo que você não tenha muito conhecimento, você não vai cair em erro nenhum. Né? Então, acho que pelo menos até o final da regeneração, eu acho que o que vai predominar para a gente é elevação moral. Do ditoso para lá, eu acho que já tem que estar equilibrado. Não sei, isso aí é uma opinião pessoal minha, não li isso em livro nenhum, mas eu acho que no nosso modo de viventes agora, né, na nossa condição, o que nos dá o maior equilíbrio é a elevação moral.
Hierarquia, Tati? Isso, você quer falar, seu Daldo, sobre a hierarquia? Eu não vou me lembrar com Hierarquia. detalhe. Eu não vou me lembrar com Pode ser com as detalhe, suas não. palavras, do jeito que você quiser falar, só para ajudar quem está Existem os começando. espíritos, né? Primitivo, né? Não vamos falar dos cristais, dos minerais, essas histórias, não. Dos reinos, não, né? O espírito, né, passa por todos os reinos. Vamos falar já do nominal. Existem os primitivos, existem esses que estão numa condição como a nossa, ainda ignorante para chuchu, mas já com tendência ao bem. Existem os espíritos bons, existem os espíritos já iluminados, né? Que passa a ser daquela categoria do reino já quase que angelical. Então, essa hierarquia vem mais ou menos assim. Primitivo, que está totalmente ainda na sua infância, né, espiritual, dependendo, enfim, de uma série de situações para chegarem ao nosso padrão, ao nosso nível. Nós ainda, no planeta, uma sala de aula, onde o bem e o mal há um desequilíbrio muito grande, a ignorância ainda predomina no nosso planeta, né? Somos nós, essa sociedade de espíritos, ainda saímos do primitivismo, porém não alcançamos ainda a glória dos bons espíritos, né? Daqui a pouco, Frei Luís, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, bons espíritos, são espíritos já bons. Depois vem aqueles que são chamados de espíritos puros. Depois a gente chega nos iluminados, né? Aqueles que já estão em plena luz, né? Já quase que na faixa do angelical. Uma ordem mais ou menos dessa natureza, aí, essa hierarquia. Aí sim, chega nos anjos, nos arcanjos e vão, né? Jesus já está bem, né? Bem acima dessas histórias aí. Está responsável por uma... Acho que me parece que Jesus já está acima do tutelar da Terra. Ele já está já cresceu o suficiente para cuidar de mais do que um planeta. Jesus já está nessa fase já. Eu também acredito nisso. Tati, era isso que você queria ouvir? É isso, Tati? Não, sim, na verdade eu queria que fosse explicado isso. Tem muita gente ainda no nosso grupo que está começando e nem são todos os assuntos que a gente falou, mas eu acho que... Com relação às ordens dos espíritos, predomínio sobre matéria, essas coisas mais didáticas, talvez a Luiz pudesse colocar com mais de primeira classe, segunda classe, terceira classe, predomínio do espírito sobre matéria, matéria sobre espírito, enfim. Eu não sou muito didática, não, Zé Luiz. Vai lá. Kardec fala disso. Eu tinha um amigo, Emil Frambach, que ele falava assim, não era isso que eu queria ouvir. Ele fazia pergunta, e todo mundo respondia, mas não era isso que eu queria ouvir. Então, eu perguntei dessa forma. Porque tudo depende da intenção, né? Assim que você queria, a doutrina fala de outra forma. Mas, antes que eu fale qualquer coisa, sempre é o que o Marco falou. O que diferencia, o que dá a patente, né, vamos dizer assim, para um espírito é a moral. Só que, da forma que ele colocou, pode ter moral, não ter conhecimento. A própria doutrina, lá no final, acho que é a pergunta 680, 600, lá no final do livro dos Espíritos, ele fala que é o seguinte, que a moral ela vem sempre depois do conhecimento. Por quê? Porque você precisa discernir entre o mal e o bem. Só depois que você consegue fazer isso é que você tem o avanço moral. Então, todo conhecimento que a gente vai adquirir vai nos levar a um ponto maior. Sempre assim, que aprende, discerne e sobe moralmente. Aprende, discerne e sobe moralmente. Pela doutrina, não acontece de outra forma. A pessoa não avança moralmente sem ter um certo conhecimento. Ponto. A nossa doutrina divide os espíritos em ordens e classes. Ordens são 3, ou seja, são os espíritos impuros, e depois vem os espíritos bons ou intermediários e os espíritos puros, que é o que mais ou menos o Dalton falou, da forma dele. E é bom que seja assim, eu não preciso lembrar das palavras piamente, né? Eu tenho os espíritos que estão no começo de carreira, claro, são impuros porque precisam se purificar, não no sentido que vieram impuros, né? A gente pensa assim que vem sujo, não. É porque não tem o conhecimento, fomos feitos simples e ignorantes, então precisa subir, elevar a vibração. A matéria se sobrepõe às necessidades do espírito. É um espírito ainda muito aguerrido à matéria. Sim. Seria mais ou menos isso. Isso aí.
Os puros não. Os puros é um alto grau de perfeição, tem a felicidade verdadeira. Então, são coisas que estão lá. Isso são as ordens, são 3. Já a classe, não, a classe é mais... o Kardec, os espíritos citam bem, dividem em 10. São 10 classes. Então, de baixo para cima, né, começa com os impuros, depois vem os levianos, aí vem os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores, os benévolos, os sábios, os de sabedoria, os superiores e os puros. Ora, não adianta ficar aqui citando cada um desses daqui, porque eu acho que é chover no molhado. Eu tenho aqui um PDF, eu vou botar no grupo, e lá está bem definido, né? Então, você vai ver uns quadradinhos, vão ver com calma o que significa qualquer um, que é o resumo da doutrina. Deixa eu só dar um pitaquinho, Zé, depois. Fala. Não, pode falar. Quando eu falei essa questão do moral, tá? Você foi perfeito na sua colocação. Mas eu ainda coloquei, no ponto que a gente está. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quem for ver o filme do Divaldo, vai lá e vê que tem a hora lá na sessão mediúnica, que chega um espírito meio renitente e o camarada começa a querer falar um monte de coisa para orientar ele, e ele não está nem aí. Aí chega uma senhorinha, analfabeta, toda a simplicidade do mundo, fala e o espírito bota a violinha no saco e atende ela. Por quê? Ela não tem conhecimento material nenhum, não tem título, não tem doutorado, não tem mestrado, não tem nada. Mas a moral dela está elevada. Então, foi isso que eu quis colocar. Né? No nosso padrão aqui, terreno de agora, mais vale alguém que não tenha nenhum estudo, de Chico Xavier, né? Muito mal primeiro grau. Mas a moral desse homem é elevadíssima. Quem aqui na Terra com pós-doc, 3 pós-doc, 4 pós-doc, pode se considerar um espírito tão elevado quanto o Chico? Então, foi nesse sentido que eu quis colocar. Mas é óbvio que isso que você colocou, didaticamente, como a Nádia falou, é o correto. Para eu atingir realmente moral, eu vou ter que atingir o conhecimento para poder ter o discernimento. Né? Não necessariamente, Marcos Heleno. As classes são divididas da predominância do espírito sobre a matéria, da matéria sobre o espírito. É isso que faz a diferenciação básica. Mas se você for levar esse conhecimento... em que a matéria se sobrepõe às questões espirituais, ele pode ter todo conhecimento. Vide André Luiz. Vide Emmanuel. Pois é, mas André Luiz só foi ter conhecimento moral depois, né? Ele tinha um conhecimento material. Exatamente. Então, não é só conhecimento, é a predominância da matéria sobre o espírito. Pois é. Então, acho que a gente está falando... A importância da matéria com relação ao espírito. Esse que está na base. Tá, mas... Quando o espírito já está em equilíbrio, não é questão de conhecimento de informação ou de conhecimento formal que dá caráter. É a predominância do sentimento, como você falou. Né? Os que estão na base, a matéria, o espírito se prende à matéria. É assim que eu entendo. O espírito dá mais importância à matéria do que a outras questões. Ele se prende às questões materiais. Já num outro nível, o espírito já está num equilíbrio, e dentro disso tem graduações, para depois atingir o top, que é um espírito puro, em que só as questões morais se sobrepõem a qualquer outra. É dessa forma que eu entendo. Não é diferente não, Nádia. Só o que eu estou querendo colocar, que como o Zé colocou, é que este conhecimento... Eu corroborei com você, eu não discordei. Não, esse conhecimento mais amplo, né? Ele vai puxar, sair um pouco da moral, mas quando ele estiver num nível muito mais alto de conhecimento do que a gente está falando aqui agora, do nosso conhecimento. Um conhecimento mais universal da coisa, um conhecimento mais amplo do que é o universo, do que é o todo. Isso vai fazer
puxar também o desenvolvimento moral. E é nesse conhecimento que eu acredito que muitas civilizações já estejam, tá? Que estão elevando a moral deles. E nós, por enquanto, estamos nessa questão. E o nosso conhecimento está muito agarrado à coisa da matéria. Então, nesse ponto, Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes o conhecimento traz a derrocada também. No nosso ponto, conhecimento formal. Mas no nosso traz ponto, a derrocada. É assim. No ponto que a gente está, o conhecimento mal direcionado, ele vai ser, inclusive, derrocada para o espírito. Tá? Então, foi o que eu falei logo no início. No ponto que a gente está, a moral é muito importante, muito mais importante assim, para delinear o que é o espírito mais evoluído. Mas no conhecimento... Eu estou corroborando o que você está falando. O que vai elevá-lo criticamente. Então, eu deixa não aqui, estou discordando, deixa não, só Marcos acabar Helena. aqui Estou corroborando. Deixa eu acabar então o raciocínio para a gente fechar essa história aí. Porque Depois assim, do Zé nós Luiz temos... ainda tem o Elnap também, quer falar. Perfeito. A gente tem... porque esse é o grande lance da história aí. Nós temos uma doutrina. Então, nós temos definições doutrinárias. Mas nem sempre isso bate com o nosso sentimento íntimo. Certo? É o que eu estou vendo aqui. Você, o Marco e a Nádia têm um sentimento íntimo que a pessoa pode ter moral sem ter o conhecimento. Ponto. O exemplo que o Marco deu do filme do Divaldo Franco é muito lógico. A pessoa não tem conhecimento nenhum nessa, mas de outras vidas traz muito conhecimento. Certo? Então, essa moral ela não se perde nunca. É o nosso grande valor que nós levamos para a eternidade. Quando nós conseguimos um avanço moral, posso ser um doutor, posso ser um indigente, mas não interessa isso. Se nós conseguimos um avanço moral, quando a gente reencarna, aquela moral está com a gente. Mesmo que eu não adquira mais conhecimento, mas eu precisei adquirir conhecimento para chegar nessa moral. Esse aqui é o ponto, mas é um ponto doutrinário. Isso está na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Uma pergunta. E aí ele fala assim, os Espíritos falam assim, decorre desse, mas nem sempre segue imediatamente. Então os Espíritos falam bem claro, olha, o avanço moral vem sempre depois do avanço intelectual. Intelectual. Cuidado que muita gente confunde ter boa memória como ter inteligência. Então, esse não é o conhecimento científico que dá o intelecto à pessoa. E sim, exatamente. Saber lidar informação é uma coisa, formação é outra. Sim. E aí ele fala assim, por que isso? Porque o homem só consegue avançar moralmente, isso está na pergunta 780. Só consegue avançar moralmente quando souber discernir entre o bem e o mal. Perfeito. Perfeito, é ponto. Eu estou falando de doutrina, é doutrinário isso. Por mais que a ideia não pareça ser assim, mas é assim. Ok? Segue, Renato. Mas eu não discordei de você, não, Zé Luiz. Vou falar um negócio que eu acho bem interessante. Na parte 100, logo após a pergunta 99, tem a parte de escala espírita. Né? E há duas informações que eu acho imprescindível para o nosso bate-papo para concluir. Primeiro que ele fala que a classificação não tem nada de absoluto. É só uma organização didática. Né? Está lá na pergunta 100. Na parte, não é pergunta, é uma observação que ele faz. Né? E há uma outra coisa interessante também, é que da diversidade da existência dessa escala. Então, se não tem nada absoluto, então tem as suas variáveis e suas possibilidades, como o Zé Luiz acabou de pontuar também. O que é interessante é nós notarmos o seguinte: a evolução do espírito, nós já sabemos que ela é moral e intelectualmente, para chegar no espírito puro. Só que na minha concepção, eu acredito, né, isso é um pensamento meu, né, eu acredito que, por exemplo, nas escalas dos mundos, né, ora o espírito estagia em determinado mundo para aperfeiçoar, sublimar, refinar alguma característica importante desse processo evolutivo. Por exemplo, no mundo, até o mundo primitivo de provas e expiações, ele está lá refinando a sua intelectualidade. Não que a moral não esteja atrelada a ele, mas há um predomínio, né, do refinamento intelectual do que o refinamento moral. Né?
Aí veio Jesus, ou veio uns avatares crísticos de cada orbe, dá o seu exemplo e começa a melhorar o refino moral daquele espírito. Aí já muda de classe para o outro mundo, mundo de regeneração, onde o Daltro bem falou em semanas passadas, eu concordo com ele, na possibilidade da porcentagem. 40% pode ser melhores do que os 20% atualmente, e ainda tem um predomínio do mal. Então, lá esse espírito que tem uma integralidade já refinada, melhorar ou ter mais possibilidade de formular a sua moral, para refinar mais ainda. Aí vem outra escala evolutiva. Ele volta para a intelectualidade já com o melhor, porque ele precisa também refinar essa intelectualidade. Precisa, por exemplo, saber melhor as leis da natureza, para quando chegar no espírito evoluído, eles fazer um mundo. Vai dizer para mim que Jesus não daria aula de química, de física, de astronomia, de matemática? Certamente ele daria, porque ele precisa saber disso para construir mundos, né? E muito mais do que a gente possa ensinar. Então, eu acho que, não sei se deu para deixar claro, né, essa escala evolutiva do espírito, mas eu acredito que quando fala hora um e hora outro, é na escala temporal desse espírito, né? Não necessariamente ser uma encarnação assim, uma encarnação noutra. Né? Enfim, não sei se eu atrapalhei mais, eu respondi ou atrapalhei mais do que devia. A ideia da subida da escada, né, Leonardo? Um pé, outro pé. Isso. Outro pé, como é que é, Marco? A subida da escada, um pezinho em cada degrau. Sobe um lado, melhora uma asinha. Isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, a gente não pode deixar de acreditar que nesse momento que a gente está, né, o intelecto humano está muito além do que 200.000 ou 2.000 anos atrás. Ele precisa passar, né? Porque provas e expiações é para ele se alertar para o espírito, ó, atém espírito. Você está no mundo de provas e expiações, você precisa melhorar a sua moral, né? Não é só o teu intelecto, tu tem que sofrer, tu tem que sentir dor, para tu aprender, olha, tem a moral também, né? Para quebrar o esporão, digamos assim. Aí agora, o mundo de regeneração, ele vai começar a precisar sublimar melhor essa moralidade dele, já que ele já tem um intelecto um pouco mais refinado. Agora vai ter que reformular e refinar a moral, né? E assim sucessivamente. É o que eu acredito, né? Publiquei a tabela no grupo aí, tá? Valeu, Zé. Perfeito. Eu acho que o seu Dalton, o Marcos, o Zé Luiz e o Onap fecharam a pergunta muito bem. Mas alguém quer falar sobre ela? Só dar uma pincelada no Leonardo, no que ele falou, porque a gente sabe que hoje, no nosso planeta, o mal é muito maior do que o bem, né? Você tem que pensar quem é que está no bem realmente, quem é que não está no bem, né? A moral ainda é muito baixa aí. Nós já entendemos que o planeta de regeneração, isso inclusive são informações que são empíricas, não está escrito, que pelo menos se está, eu não sei. Mas eu tenho informações assim espirituais que dizem o seguinte: o futuro nosso na regeneração é onde o mal e o bem terão um equilíbrio. O mal no sentido da ignorância, ainda que predomina hoje fortemente, haverá um equilíbrio. E o Eunap falou exatamente disso, e o Celeno também. Eu acho que os dois pés, Celeno, vão se juntarem agora num patamar e iniciar uma nova escalada, uma nova escada. Já chegou-se a um andar onde o mal e o bem vai ter um equilíbrio, já não haverá tantas dores, não haverá tanta doença, não haverá uma série de coisas, porém o homem continua em evolução. Ele vai continuar evoluindo, partindo desse patamar que nós chegamos agora, nessa escadinha que o Celeno mostrou para todos nós e que o Eunap falou muito bem também, e a gente vai começar uma nova escalada partindo de um andar superior, de um andar mais em cima, criar uma nova situação moral para o homem. Vai caminhar sempre junto, não tem jeito. Senão os mundos parariam, né? Não haveria por que continuar. Né? Vai ser dessa forma. Tá, Tati. Obrigado, seu Dalton. Mais alguém? Matheus? Você está aí? Oi, tô sim. Você vai vir tomar café aqui?
Tá gravando, não tá, mãe? Essa foi boa. Tá gravando, mãe. Pegadinha. Ô, mãe, tá gravando. Me convida pro café também, eu quero. Eu também quero. Quando terminar, a gente conversa. Eu já perguntei Se no você não for, eu bate-papo. vou. Vou rapidinho, Camila, chego vamos lá, rapidinho. vamos tomar café lá na Vai casa da tomar café? Marisa. gente, Rapidinho eu todo chego. mundo. Transporte de não adianta, matéria. convidou. A gente vai chegar lá. Colocamos os Transporte de assuntos matéria. Transporte de A maioria matéria. dos assuntos foi sobre mãe e filho, sobre relacionamento, não tinha como não terminar com a fala da Marisa. Foi perfeito. Não é, gente. Vai me pegando assim, desse jeito, desprevenido. Tô aqui prestando atenção em vocês. Pegou de calça riada aqui. É. Responde o Mateus, chat. Já respondi, mulher. Vai lá ver. ô Oba, Mateus, oba. já que ela te pegou de jeito, então eu vou te dizer se você não poderia fazer a prece final pra gente. Claro, com certeza. Aproveita e traz o pão. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada Gente, por mas todo mundo ajudar aí nas perguntas e respostas. Terça que vem tem mais. Matheus vai fazer a nossa prece. Muito obrigada. Amanhã, Pai Bem Olha, de novo. adorei, Tati, hoje. Hein, Foi muito Marisa? bom. Amanhã o Pai Bem de novo? Tem link? Tem link, eu vou botar mais tarde. Eu não botei hoje, senão se perde. Aí eu vou botar hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde. Amanhã é Pedro Leopoldo. Beleza, show. Ah, legal. Então, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem do nosso Pai Maior, agradecendo por esta oportunidade de estarmos entre amigos e também de esclarecermos as nossas dúvidas, sanarmos de maneira tão saudável, tão grandiosa a todas as questões que levantamos no nosso dia a dia. Graças a Deus nós temos a companhia de muitos amigos encarnados e desencarnados para que possam nos direcionar, nos dar o norte e agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui a cada dia, crescendo, tropeçando, limpando os nossos joelhos, os nossos ralados e continuarmos a nossa caminhada com uma evolução intelecto-moral. Possamos a cada dia termos mais consciência de nossos atos e possamos colocar a vontade sempre em toda e qualquer ação que praticarmos em nossas vidas. Esteja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz primavera para todos. Feliz primavera. Feliz outono. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, até amanhã. Apesar dos pesares do Rio de Janeiro estar virando o Rio Water Planet, eu estou muito feliz por saber que aqui já bateu a meta do mês de água. Que bom. Caramba, hein? Adorei o Rio Water Planet. É Rio Water Planet, eu fiquei em casa porque eu não pude trabalhar. Cara, aqui tá sinistro Agora também. não é Rafael mais tá Rio de nervoso. Janeiro, é Rio de Setembro. Tchau, pessoal. Tchau, Um pessoal. beijo. Beijo. Tchau, Com Daniel. Fiquem Deus. com Deus. Tchau. Tchau a todos. Tchau, beijão. Tchau. Botei no Tchau. grupo lá, hein, a tabela, hein? Apesar da gravação, eu estou indo daqui a pouco comer. Tá bom, traz o pão, que eu tô com vontade de comer pão francês quentinho. Tá bom, beijo. Beijos a Beijo, todos. tchau. Tchau. Tchau, Rita.